Vamos ao vivo com o Bruno Protásio, que traz os números atualizados das últimas 24 horas. Nossa equipe completa já está aqui. Thiago Elces daqui a pouquinho traz detalhes importantes para a gente em relação também sobre o analfabetismo aqui em Alagoas. O Neto Mota também ao vivo das ruas, mas eu começo com o Bruno Protásio, exatamente atualizando as informações da Covid-19. Bruno Protásio, tivemos um número maior que ontem de casos confirmados em 24 horas, não é? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite para todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. Tivemos sim, nas últimas 24 horas, de terça para quarta, a CESAL confirmou 859 novos casos e mais 17 óbitos pela Covid-19. Ao todo, Alagoas já soma 47.864 casos da doença e 1.331 óbitos. Ainda de acordo com a CESAL, são 1.536 casos ainda em investigação e, em relação ao número de pessoas recuperadas, já passam de 40 mil. Ao todo, são 40.876 pessoas que já estão recuperadas, passaram pelo tratamento e não apresentam mais sintomas da Covid-19. Atualmente, até esta quarta-feira, dia 15 de julho, Alagoas soma 6.988 casos ativos. De acordo com o boletim, 5.509 pessoas estão em isolamento domiciliar e 146 internadas em leitos públicos e privados. Em relação aos 17 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, 4 vítimas, na verdade, moravam em Maceió. 3 mulheres e 1 homem. As outras 13 vítimas eram do interior do estado, sendo 8 homens e 5 mulheres. Maceió, Arapiraca e também Marechal Deodoro seguem como os municípios com o maior número de casos da doença aqui em Alagoas. Maceió até o momento soma 19.287, Arapiraca 4.158 e Marechal Deodoro 1.484. Já em relação à taxa de ocupação dos leitos, ela se manteve de ontem para hoje de 39%. A atualização foi feita hoje pela CESAL às 11 horas da manhã. Então, na taxa de ocupação geral, ela apresenta o mesmo número de ontem, 39%. Dos 1.304 leitos disponibilizados exclusivamente para a Covid-19, 510 estão ocupados. Já em relação aos leitos de UTI, a taxa de ocupação hoje é de 65%. Em Maceió, essa taxa é de 64% e no interior do estado houve um aumento de ontem para hoje, saindo de 62% para 67%. Estes são os leitos para casos graves da Covid-19, os leitos de UTI. E estes foram os dados repassados pela CESAL nesta quarta-feira através do boletim epidemiológico. Edson. Pois é, alguns pontos importantes dos dados de hoje, das últimas 24 horas. Primeiro, essa questão dos recuperados. Isso é muito bom e a gente tem que ressaltar aqui, né? Passamos dos 40 mil, é uma marca significativa. Olhando que você tem 47 mil confirmados e 40 mil curados, então o nosso percentual, graças a Deus, de cura, né, Bruno, é muito acima da média Brasil e isso é um ponto positivo, né? A gente, lógico, tem que, lamentar bastante o número de pessoas que perderam suas vidas, mais de 1.300, mas o comparativo de percentual de recuperados é muito bom para a pandemia como um todo e comparando com outros estados também, né, Bruno? É o que a gente tem percebido, Edson, quando a gente faz essa subtração dos casos confirmados com já de pessoas recuperadas, que dá um número de casos ativos no momento, que nesta semana ele teve uma redução. Na segunda-feira, nós começamos a semana com 7.468 casos ativos. Na terça, no caso ontem, caiu para 7.076 e hoje houve uma nova redução, já também pelo aumento de pessoas que estão recuperadas. De casos ativos aqui em Alagoas são 6.988 casos ativos, pessoas que estão ainda com a doença. Então, isso é um ponto que tem que ser observado. Ontem a gente estava com 39.929 pessoas recuperadas e o salto foi grande de ontem para hoje em relação a esse quesito. Hoje estamos com 40.876 pessoas que já concluíram
todo o tratamento. Edson. Isso é importante a gente frisar realmente. A gente viu também nos dados, né, a questão que você trouxe aí da ocupação dos leitos, né? Ontem, na coletiva, a gente prestou bastante atenção na fala dos técnicos, antes até mesmo do governador falar, e ele falava que Maceió, em especial, tinha baixado bastante, e o Litoral Norte por conta dos novos leitos lá do Hospital Regional do Norte. E aí é uma explicação, você que acompanhou a coletiva, tem a ver muito com isso, né? A questão de uma diminuição na ocupação, tanto nos leitos como um todo, você falou está quase 40%, né? Abaixo de 40%, como também dos leitos de UTI nessa média de 64, 65, não é isso? Exatamente. A ampliação dos leitos, Edson, é um fator que contribui diretamente para isso, para essa manutenção. Nesta semana a gente também observou que foi uma tendência de queda nessa parte da taxa de ocupação geral dos leitos. Agora apresentou uma estabilidade de ontem para hoje, mantendo 39%, e ao todo o estado já disponibiliza mais de 1.300 leitos, são 1.304. E dos 1.304, 510 estão ocupados neste momento, o que dá essa taxa de ocupação de 39%. Mas como houve essa ampliação, foi possível também dar mais estabilidade para os dados que são monitorados pela própria matriz de risco. E a gente viu que um dado que caiu bastante na semana epidemiológica, que foi do último decreto, antes desse, que quando Maceió passou para a fase laranja, que ainda chamava atenção, era o número de leitos da taxa de ocupação de leitos com respiradores, que estava numa faixa de 76%. E agora conseguiu, com a ampliação dessa oferta, também cair para pelo menos 62%, dado da última semana epidemiológica. Então tudo isso é monitorado semanalmente pelas equipes da CESAL e do governo para que os próximos passos possam ser dados, mas isso também influencia de acordo com a oferta de leitos para a população.